agora vamos para um momento diferente. A reflexão de hoje na Palavra de Atitude com Miguel Levi. Comemorando o Dia das Crianças, com esse tema que é muito importante para nós, eu lembro de um cantor que fez algum sucesso entre as décadas de 80 e 90, Eduardo Duzec. Ele era conhecido por sua forma muito divertida de cantar e de fazer a sua música. E uma das suas músicas, chamada O Rock da Cachorrada, eu lembrei dela porque ela falava de um tema muito importante. O refrão dela dizia mais ou menos assim: troque seu cachorro por uma criança pobre, sem luxo, sem parente, sem rango, sem cobre. Deixe na história da sua vida uma notícia nobre. Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Do jeito que ele cantava, descontraído e muito divertido, pouca gente deu atenção. Mas como eu sempre gosto de dizer, se você quer ouvir, com certeza você ouve alguma coisa. E a mensagem dessa música tem muito a ver com o que nós precisamos falar hoje. Porque ela não fala necessariamente de adotar ou de cuidar de animais de estimação, de trocar cachorro por criança. Ela fala sobre a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, onde damos pouca importância para aquilo que realmente precisa da nossa atenção. Quando nós falamos de criança, nós estamos falando não apenas de uma fase de nossa vida, mas nós estamos falando de pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas de nós e principalmente daquelas que estão bastante distantes. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Para não ficar só na música do Duzec, eu quero lembrar o que a Bíblia fala a esse respeito. Jesus ensinou que a melhor forma de fazer religião é cuidando dos órfãos e das viúvas. Órfãos, todos aqueles que precisam de ajuda, todos aqueles que perderam seus pais, todos aqueles que perderam as suas referências. Mas parece que a gente não consegue hoje perceber onde estão os órfãos e as viúvas. E mais especificamente, como estamos tratando de crianças, onde estão os órfãos que Jesus fala. E quando a gente está falando sobre isso, a gente lembra das crianças que estão realmente nos orfanatos, nos asilos, nas casas de apoio. Mas eu quero lembrar a você que existem muitos órfãos que estão hoje dentro das nossas casas, que estão muito próximos de nós, com os pais vivos. E esses precisam de atenção da mesma maneira como aqueles que estão no orfanato. Nós perdemos a noção da vida quando esquecemos que o principal que nós devemos fazer é dar atenção àquilo que a Bíblia nos manda dar atenção, que devemos viver cada etapa da nossa vida. Hoje nós vemos crianças sendo cada vez mais envolvidas com procedimentos adultos, crianças que estão amadurecendo muito rápido, estão perdendo o seu tempo de brincadeira. E por outro lado, nós vemos adultos que estão sentindo falta de uma fase da vida que eles já perderam, porque não viveram a sua fase de criança da melhor forma. Hoje nós estamos aqui comemorando o Dia da Criança para que você lembre que nós devemos viver essa fase da melhor maneira possível e que nós que somos adultos devemos dar atenção para essas crianças que estão perdendo a sua infância por causa de todo esse sistema secular que nós estamos vivendo, colocando nas crianças responsabilidades que elas não precisam ter, colocando nas crianças um peso que elas não precisam carregar. Eu sei que pode parecer muito simples essa afirmação, mas criança é para ser criança. E eu quero convidar você nesse dia a ter um movimento, a se posicionar com atitude em relação a isso. Ajude uma criança a ser criança. Faça isso hoje. Se você tem alguém perto de você, vá brincar. Crianças hoje não precisam tanto de brinquedos. Eu não sei se você percebeu, mas a gente compra brinquedo para criança hoje e elas não brincam, porque não faz sentido brincar sozinho. O que as crianças precisam, o que seus filhos precisam, é que você vá brincar com eles. Então hoje você pode visitar uma casa de apoio, você pode visitar o GAC, você pode visitar locais onde tem crianças precisando unicamente de que alguém mostre que elas são crianças. Por isso eu digo, pense nesse dia para ajudar uma criança a ser criança, a viver, a brincar, a se sujar sem ter diante dela aquele peso daquele olhar de que está dando trabalho, de que está quebrando alguma coisa, que vai dificultar a vida de alguém. Crianças precisam ser crianças. E se nós entendermos isso e ajudarmos nesse dia, nós vamos gerar adultos mais resolvidos. Então eu peço que você olhe para os órfãos, como a Bíblia diz, mas não aqueles que estão apenas nos orfanatos, que perderam definitivamente os seus pais. Mas eu quero que você olhe para os órfãos que estão próximos de você,
pessoas que têm pais ausentes. Chame a atenção dessas pessoas e ajude essas crianças a ser criança. Brinque, corra, esconde-esconde, vai para a praia, faz qualquer coisa. Voltando para a música do Eduardo Duzec, para a gente terminar, quando ele fala que nós devemos trocar o nosso cachorro por uma criança pobre, eu quero que você entenda que esse cachorro pode ter o nome que você quiser dar para ele. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua ocupação, pode ser a televisão, pode ser o computador, não interessa. Agora que você tire esse dia para pensar e nomear esse cachorro, aquilo que está tomando espaço da criança que Deus colocou próximo de você, seu filho, seu sobrinho, seu amigo. Se você não tiver nada de uma criança assim, procure alguém para que você possa ajudar a viver nesses dias tão difíceis, a viver a fase mais importante da vida, onde os sonhos acontecem, onde as brincadeiras são de verdade, onde o brilho nos olhos são verdadeiros. Jesus falou que quem não se comportar como criança nunca vai entender o reino de Deus. Daí nós percebemos porque tantas pessoas não entendem o que a Bíblia fala, porque elas querem agir sempre como adultas, porque elas não se lembram do tempo que foram crianças. Ajude uma criança a ser criança. E diante do que Deus tem para a sua vida, seja você também uma criança. Se coloque no lugar de dependente como uma criança, para que Deus possa te ajudar a ser um homem e uma mulher muito bem resolvido. Essa é a palavra de atitude que eu tenho para você hoje.